Shalom, queridos, vamos guardar um pouquinho. Enquanto isso, vamos ficar com um fundo musical de Yeshua, ouvindo, marcando a presença do Senhor em mais uma live, amém? Shalom, shalom, shalom. Shalom, Gi, bem-vinda. Esperar mais um pouquinho, tá? Bem pouquinho, só para o pessoal ir entrando. Embora a live, assim, geralmente as pessoas entram depois, né? Assiste depois, dificilmente tá no horário. Mas vamos esperar um pouquinho. Hoje, shalom, shalom. Tá escutando o louvor? Shalom, Nicole, bem-vinda. Tá escutando o som? Tá alto? Como é que tá o fundo musical? Eu nunca tenho noção disso, gente. Como é que tá? Tá alto ou tá bom? Então, nós hoje, agora já é 19, uns 3 minutinhos? 2 minutos. 19, tá bom? Obrigada, viu, querida? Que bom. Acabamos de entrar num novo mês, né? Um segundo mês espiritual. Um novo tempo, né? Eu louvo a Deus, assim, a cada vez que a gente entra num novo mês, porque todas as vezes que nós entramos num novo tempo, né, com o Senhor, num novo mês, mostra que existe algo novo da parte de Deus para nós, né? Algo que está sendo derramado, algo que está sendo liberado sobre as nossas vidas, né? E a gente hoje está entrando no mês de Liar, e é uma alegria muito grande esse tempo. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, queridos, que eu li com as meninas hoje de manhã. Não é Ezequiel. Hoje, Ezequiel 46, que a gente leu hoje. Ezequiel, achei aqui. Eu quero ler esse texto com vocês. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e a gente vai dar início à live, tá? Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Shalom, Bia, seja bem-vinda, querida. Quando o Senhor intitulou que fosse feito o tabernáculo, a porta do tabernáculo ela ficava para o oriente, que é o nascer do sol. Então, independente quando Deus movia, né, que movia a coluna ou movia a nuvem, e o povo tinha que levantar acampamento e andar, independente de como fosse movido, o tabernáculo sempre seria colocado, sempre seria, qual é a palavra certa? Não é construído, porque construído já estava. Montado, uma palavra tão boba some da cabeça, né? Ele sempre seria montado nessa ordem, com a sua face, com a sua porta principal para o oriente. Vamos voltar lá. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Eu quero ler só esse texto e eu quero trazer algo para vocês, que hoje uma pastora muito querida, ela sempre assiste as lives, ela assiste geralmente depois, a pastora Janaína, ela mandou esse texto
E quando eu li esse texto, na verdade, aquelas questões assim que a gente lê, a gente conhece, mas de repente os olhos se abrem, né? Vocês lembram que uma vez nós fizemos uma live falando sobre portais, né? Eu dei uma explicadinha sobre o que era portais. Nesse texto está falando que a porta do átrio interior, que é aonde ficava a arca, né? Onde ficava a presença de Deus. Márcia, boa noite, shalom, bem-vinda, querida. Essa porta, a Bíblia diz nesse texto, assim diz o Senhor, né? O Senhor dizendo através da boca do profeta que ficaria fechada enquanto o tempo trabalhado. Porém, que nos shabates, nos sábados e nas festas de lua nova, que é o dia de hoje, ela estaria aberta. Queridos, e o que isso tem a ver com o nosso tempo hoje? Nós sempre vamos olhar para Israel, não a Israel nação hoje, e eu quero deixar isso bem claro, tá? A Israel nação hoje continua sendo o povo de Deus? Deus tem cuidado com aquele povo? Sim, eu não tenho dúvida disso. Porém, a Israel hoje é uma nação que se perdeu tanto quanto outras nações. Quando a gente fala de voltar aos princípios, né? Techuvá, vamos voltar. Nós estamos falando da Israel celestial, nós estamos falando de coisas espirituais e estamos falando dos fundamentos da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for pegar e for estudar a fundo, sabe? E for simplesmente pegar coisas na internet para você estudar, a chance de você entrar em coisas que não são celestiais é muito grande. Por quê? Porque dentro do judaísmo natural, na essência judaísmo, existe muita contaminação. Mas aqui eu estou trazendo questões espirituais, amém? Então, quando eu estou falando desse tabernáculo, que eu acabei de ler ali, se a gente for olhar no natural, ele não existe mais, né? Então, não é disso que eu estou me referindo. Eu estou falando de uma questão espiritual. Existe uma porta aberta, é o que esse texto está dizendo, que todos os shabats e toda festa de lua nova, a porta está aberta. E a porta para quê? Para nós acessarmos a presença do Senhor. A porta para nós entrarmos no lugar da revelação, nós entrarmos no lugar da glória, a porta para nós termos acesso direto à plenitude, à manifestação do Pai, amém? Então assim, hoje é uma noite muito especial. Volto a dizer, podemos orar todo o tempo? Devemos, não podemos, nós devemos. Devemos estar em constante renúncia, em constante santificação, em constante busca, juntamente com a face do Eterno, né? Buscando a sua essência, buscando a sua natureza, buscando aquilo que Ele tem para mim e para você. Porém, existem datas, existem dias que tem uma potência. Shalom, pastora Janaína, acabei de falar em você. Nem sei se você já estava. Existe uma potência para que isso aconteça. E hoje é um desses dias que existe uma potência. Por isso que a Bíblia diz lá em Números 10:10, que hoje é o dia de trazer os dízimos, as primícias, trazer ofertas alçadas. Por quê? Porque existe uma potência do Senhor para você guardar o seu mês, para você ter a bênção de todos os dias desse mês, para que as bênçãos que são manifestas através desse mês te alcance. Hoje é o dia de você levantar dízimo, primícia e oferta. Pastor, eu não sabia, já levantei. Queridos, Deus recebeu. Não estou falando disso. Quando eu estou dizendo sobre isso para vocês, é justamente para a gente aproveitar as portas, mas não entrarmos no legalismo, amém? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós somos seres espirituais, então nós vamos acessar tudo aquilo que é espiritual. Mas assim, uma coisa que eu tenho procurado fazer, geralmente eu entrego o dízimo mais de uma vez por mês, mas eu tenho procurado marcar nessa data, né? Entregar algo ao Senhor nessa data. Então assim, já se prepare. Se você não entregou o seu dízimo ainda, hoje é o dia oportuno. Se você entrega a primícia, hoje é um dia oportuno. Se você já entregou, levante uma oferta ao Senhor. Separe aí, daqui a pouquinho, quando terminar o estudo, a gente vai orar junto ao som do shofar, que é o que diz em Números 10:10. E vamos estar trazendo as verdades do Eterno sobre as nossas vidas, amém? Então vamos lá? Entramos em um novo mês. Esse mês se chama Liar, ou Ziv, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. É o segundo mês da primavera. Continuamos num tempo de avanço, de sairmos da guerra para a guerra e conquistarmos novos territórios. A gente falou sobre isso na live da primavera, né? 2 Samuel 11:1 fala sobre isso. Liar é o segundo mês do calendário espiritual e o 8º do calendário civil. Queridos, eu sempre vou estar voltando falando alguma coisa, porque sempre tem gente nova entrando no grupo. Para quem vai assistir isso pela primeira vez é meio confuso.
acabando, né? Voltou ao normal. Existe a entrada de ano civil, existe a entrada do ano espiritual. A civil é em setembro, geralmente cai em setembro. A espiritual geralmente cai em março, abril, dependendo do ano, pode até cair no comecinho de maio. Por que dependendo do ano, pastora? Porque os meses bíblicos, eles não têm a mesma duração que o mês natural gregoriano. Por quê? Porque o nosso calendário gregoriano é um calendário solar e o calendário bíblico é lunisolar. O que isso quer dizer? O calendário gregoriano ele é regido pelo sol. O calendário bíblico hebraico ele é regido pela lua e ele tem algumas interferências solar, porque existe um tempo de alinhamento. Então, de tempos em tempos, eu não olhei ainda se é esse ano ou se é ano que vem, nós temos em Adar, Adar 1 e Adar 2, porque tem um mês a mais, é um ano de 13 meses, para trazer um equilíbrio entre o calendário bíblico e o calendário espiritual. Bom, parece muito confuso, mas quando a gente começa a estudar, a gente vai entendendo. Então, dentro desses dois calendários que existem em Israel, né, que é o calendário civil e o calendário espiritual, no espiritual, hoje, nós estamos entrando no segundo mês. No calendário civil, a gente está entrando no 8º mês. E agora vamos ver o que fala esses dois números. O 2 fala de discipulado e de unidade. Em Mateus 18, 20 fala sobre isso. E 8 fala de novos começos. Fala de porta de acesso sobre aquilo que é novo. Então, queridos, esse é um tempo poderoso para a gente começar a discipular alguém, para a gente começar a levar pessoas a passarem por essa porta espiritual. E vocês sabem uma coisa tremenda, que eu fico assim tão maravilhada com o Pai? A gente vai fazer algo, vamos começar essa semana, não sei ainda se quarta ou quinta-feira, a gente está fechando lá no grupo. A gente vai começar a fazer culto online. Pastora, mas um monte de gente faz isso. Não é nada do que você tem visto. Por quê? Porque os cultos online são os cultos da Assembleia, os cultos da Presbiteriana, os cultos da Batista, os cultos da Orgânica, cada ministério está fazendo os seus cultos. E isso é ótimo e tem que fazer, porque na pandemia não está abrindo as igrejas. Nós vamos fazer culto para quem não tem igreja. Então assim, eu conheço alguém, ou eu mesmo não estou congregando por N motivos. Eu moro longe da igreja, não dá pra mim ir, a pandemia eu acabei me afastando, sei lá o seu motivo, queridos, isso não nos importa. Nós queremos essas pessoas para nós em comunhão adorarmos ao Senhor junto e termos palavras. E eu não tinha me atentado, né? Olha aí, Kelly, Pamela, Eduardo, Juan, Sara, Murilo, quando vocês assistirem, nós estamos começando no tempo certinho, no tempo propício, porque é um tempo para isso. É um tempo de discipulado, é um tempo de novos começos. E isso nos proporciona esse mês de Liar, amém? Então vamos lá. Nossa, meu negócio tá lento. Liar também é conhecido como mês propício para a cura, pois seu nome é um acrônimo para Eu Sou o Eterno que te cura. Tá lá em Êxodo 15, 26. Foi nesse mês, queridos, olha que tremendo, foi nesse mês agora de Liar que começou o maná ser derramado do céu. E o que é maná? Maná é alimento para os fortes. Maná é revelação. Maná é algo novo todos os dias. Maná é comida sem contaminação. Então esse é um mês poderoso para recebermos esse alimento para nos fortalecer. Queridos, o maná era tão poderoso, ele era tão poderoso que as pessoas, eles comiam, né? Levantavam pela manhã e catavam o maná, recolhiam o maná, comiam. Tinha algumas formas de fazer, eles comiam e eles se alimentavam com aquilo. E eu fico, meu Deus do céu, hoje foi um dia desse, que eu almocei e 2 horas depois eu tava com fome, né? Não comi o maná, porque se eu tivesse comido o maná não estaria com fome, né? Então assim, o maná é algo que traz sustância, e a sustância do maná era tão potente que vocês lembram lá que na sexta-feira era recolhido e não podia recolher no sábado por ser Shabat, né? Então aquele alimento supria a necessidade que eles tinham, né? A necessidade física. E você imagina, queridos, todos os dias você acordar pela manhã e o Senhor ter derramado no seu quintal comida?
para te alimentar? Hoje nós não temos, embora o Senhor tenha o poder para fazer isso hoje, mas Deus é um Deus de novidade e Ele é muito criativo, né? Ele gosta de fazer milagre novo. Mas a gente recebe isso no mundo espiritual, né? A gente recebe esses alimentos novos de acordo com a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. E foi nesse mês, no mês de Liar, que começou o maná, esse milagre maravilhoso começou a vir sobre o povo de Israel. E o mais esse é o mês que podemos desfrutar das bênçãos de cura. Então, assim, como foi nesse mês que o Senhor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais na frente, mas como foi nesse mês que o Senhor se manifestou como eu sou o Deus que te cura, queridos, é um tempo lindo para sua alma ser curada, para doenças físicas serem curadas. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu estou procurando um caderno aqui. Eu pegaria um caderno e anotaria aí quais são as enfermidades que você precisa de cura, independente do que seja, doenças ou enfermidades, algo físico ou espiritual. Anota aí. Fala, Senhor, foi nesse tempo. Vai para o Senhor. Passa esse mês de Liar aí todinho falando, Senhor, foi nesse tempo que o Senhor se manifestou como Deus que cura. E daí você fala, Senhor, o Senhor disse que o Senhor não pode, que o Senhor não volta atrás na tua palavra. Então eu preciso de cura nessa área. Deixa eu ver o que a Maria está falando ali. Que coisa linda, Maria. Amém, Ana, amém. Glória a Deus. Então coloque isso porque o Senhor vai operar milagres na sua vida nesse mês, amém? Fatos interessantes sobre esse mês. Esse é o único mês onde cada um dos seus dias faz parte de um mandamento e de uma conexão, pois esse é um período da contagem do Homer. A gente está no 16º dia da contagem do Homer. O que é a contagem do Homer? A gente até colocou algumas coisas no grupo aí, mas quando termina a peça, a gente entra na peça, né, que a gente fez, foi ensinado, foi falado. A gente entra na peça, daí o Senhor fala assim, ó, agora vocês contem 49 dias. É engraçado que a gente não presta atenção nisso, né? A festa de Pentecostes, que vai acontecer ainda, ela não é uma festa como outras, assim, com data marcada. Ela é uma festa depois da peça. Então, aconteceu a peça, daí você conta 49 dias ou 7 semanas. E daí você entra em Pentecostes. E o que é essa contagem do homem? É um tempo de alinhamento. É um tempo de você andar nas manifestações do Eterno, de você alinhar a sua alma. São 7 semanas, né? Assim como são 7 formas que o Espírito Santo se manifesta, que a gente até faz a comparação com a menorá. Então, assim, é um tempo de você se posicionar e falar, hoje é o primeiro dia. Como é que é contado, pastora? Existem várias formas. Se vocês procurarem, tem muitas igrejas fazendo a contagem do Homer, queridos, e eu me alegro tanto com isso, eu me alegro tanto, porque quando Deus falou comigo isso tem pouquíssimo tempo. Quando Deus falou comigo sobre a contagem do Homer, que eu nem sabia o que era a contagem do Homer, eu nem sabia que isso era feito, e Deus falou comigo num sonho, e eu fui pesquisar, eu não achava nada. Eu só achava que Homer era uma medida, né? Mas eu não achava nada. E hoje eu vejo muito, o que eu recebo de mensagem, de ministérios falando da contagem do Homer, isso para mim é uma alegria. Então, assim, o mês de Liar, ele é um mês de conexão. Por quê? Ele liga Nissan a Sivan. O que é Nissan? Nissan é o primeiro mês, né? Que a gente estava até algumas horas em Nissan. A contagem do Homer começa em Nissan, mas não pega o mês todo de Nissan, pega só alguns dias. Mas o mês de Liar, ele passa todinho por esse processo de contagem, de santificação, de purificação, de alinhamento, de posicionamento. E ele termina em Sivan, que é o terceiro mês. Então é um mês que conecta os 2 meses. E isso tem importância? Tem, queridos, porque é um mês de conexão. E quando a gente falar sobre a insígnia, que a gente vai falar lá na frente, sobre Vav, você vai entender a potência de uma conexão. 14 de Liar, falando ainda de coisas interessantes, fatos interessantes desse mês. 14 de Liar é chamado de Pessah Sheni. O que é Pessah Sheni? Quem não conseguiu fazer a peça, Marli, não esqueça. Marli, não é que ela esqueceu não, ela não pôde fazer a peça porque ela estava trabalhando, ela estava em outra cidade. Quem não pôde fazer a peça no 14 de Nissan,
o Senhor é um Deus tremendo, né? Ele nos dá uma segunda oportunidade. E você pode fazer a peça agora em 14 de Liar. Você pode, quem não fez, tá aí a oportunidade. Como é que eu faço, pastora? Com as mesmas bases, com os mesmos princípios da primeira. Você entra agora na segunda peça, é um outro portal, é uma segunda oportunidade que Deus está te dando. Qual a diferença? É que daí você não vai começar a contagem do Homer e você não vai contar 49 dias para Pentecostes, tá? Já vai ter passado 30 dias, você já vai estar bem pertinho de Pentecostes, mas a porta de oportunidade o Senhor está te dando. Deus é tremendo, né? Vamos lá. Na Bíblia, o mês de Liar é muitas vezes chamado de mês de Ziv, que significa brilho. Ziv, a palavra Ziv significa brilho, mostrando que esse mês está ligado à luz. Brilha, né? Luz que brilha. O que significa, queridos, um aumento de revelação. Ele também, Shalom, minha querida, ele também está conectado à tribo de Issacar. Issacar era a tribo que fazia a contagem dos tempos. E a gente vai, na continuidade, falar sobre isso. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque tanto a tribo como o mês nos mostra que esse é um mês de revelação. Queridos, para que você está precisando de revelação? Vamos lá. Outra listinha para você fazer. O que você está precisando? Tô com um problema com o meu filho e eu não sei como agir. Então agora, nesse mês, existe uma potência para você falar assim: Shalom, Érica, eu tô com saudade de você. Vou aí te roubar. Nunca mais nos falamos, né? Existe uma potência para você falar assim: Deus, eu tô com um problema nessa área aqui. Eu preciso de revelação. Eu preciso que a tua luz venha e acenda. Queridos, porque todas as nossas dificuldades são áreas que estão em trevas. Como assim, pastora? Vamos lá. Você não sabe o que fazer, você está com um problema. Quando vem uma revelação, quando vem um entendimento, quando vem uma luz sobre aquele problema, o que acontece? O problema deixa de existir, né? Então, todas as nossas debilidades, dificuldades são áreas que estão em oculto, estão no escuro. Esse é um mês que está ligado à luz, a brilhar, à revelação. Então é um tempo propício para você falar assim: Deus, ó, esse problema aqui, eu não sei, Gi, pegando a chave daquilo que a gente conversou, hein? Senhor, esse problema aqui, eu não sei aonde começou, e eu não sei o porquê começou, e eu não sei o porquê que eu estou sofrendo esse problema, e eu não sei como sair desse problema. Mas o Senhor pode trazer luz. O Senhor pode fazer brilhar aqui. O Senhor pode revelar. O que é revelar, né? Os novos não vão saber exatamente o que é revelar, né? Mas a gente, que é um pouquinho, bem pouquinho mais velha, que pega uma geraçãozinha um pouco para trás, quando tirava foto antigamente, tinha que revelar. Ainda hoje leva no foto, mas já não é mais com aquele mesmo perfil, né? Hoje você leva o celular, você leva o pendrive, você leva sei lá o que, manda, né, pelo WhatsApp e eles revelam lá. Mas antigamente não era assim, eram as câmeras e você tinha um rolinho de filme, ia tirando foto e aquele filme, eu já estraguei filmes, tá? Curiosa, né? Puxava aquele negócio lá de dentro da câmera de qualquer jeito e a luz, se entrasse uma luz de qualquer jeito, ele queimava. Então, tinha que levar no foto para revelar. Então, aquilo que estava em oculto vinha para a luz e mostrava uma imagem perfeita. Na onde você está precisando de revelação? Aonde você está precisando que a luz do Senhor entre e libere sobre você aquilo que é necessário para você romper, para você atuar, para você ser livre em determinadas áreas? O que você está precisando? Meu irmão, minha irmã, entra nisso. Comece a colocar isso para o Senhor. Fale isso ao Senhor. Senhor, eu estou no mês de Ziv. Senhor, eu estou no mês de Liar. Ziv significa brilho. Pai, eu quero a revelação para isso aqui. Eu preciso da revelação. E eu gostaria muito de quando a gente for fazer a live do outro mês, você tá falando aí: olha, pastora, no mês passado eu recebi a luz, eu recebi a revelação nessa área e eu rompi em nome de Jesus. Liar também é um mês de transição. Por quê? Porque ele faz parte da jornada entre o Egito e o Monte Sião. É um mês de transição. Então é um tempo onde você
pode se estabelecer em novos territórios, você pode transicionar, desde que seja para crescimento. Porque às vezes a gente faz umas transições que a gente se perde toda, né? Umas transições que dá tudo errado. Mas é um mês de avanço. É um mês de sair do Egito, de passar por essa transição e entrar no Monte Sião. O que é o Monte Sião? É o Monte da Revelação. É o Monte dos Princípios. É um tempo oportuno para você falar assim, Deus, eu tô saindo do Egito, eu tô saindo dessas contaminações, eu tô saindo dessas tradições. Agora eu tô falando de igreja, tá? Não tô falando para você sair da igreja, não é isso. Eu tô falando de princípios errados. E eu tô transicionando, Senhor, para o Monte Sinai. Eu tô me transicionando para o lugar onde os princípios são estabelecidos. Eu estou entrando, Senhor, aonde a lei do Senhor é boa. A lei do Senhor me conduz. Quando eu falo da lei do Senhor, eu não estou falando dos 10 mandamentos, amém? No meu entendimento, o que é a lei do Senhor, para mim, é toda a Bíblia, queridos. Eu não consigo olhar para a Bíblia e falar assim, não, olha, isso aqui é lei, isso aqui não é. Porque, para mim, tudo isso aqui tem que ser obedecido. Para mim, tudo isso aqui, quando eu não obedeço, me leva em cadeias, me leva em situações de pecado. Então, se eu tenho que obedecer, para mim toda ela é lei. Então, esse é um tempo para você transicionar. Sair da mentalidade carnal. Sair da mentalidade de escravo. Porque o Egito representa isso. E entrar na mentalidade de Sião. Entrar na mentalidade da lei do Senhor. Dos princípios do eterno. Amém? Liar também está associado com a tribo de Issacar, que é conhecida por sua unção para entender os tempos e os segredos de Deus. Outra chave poderosa. Se você tem dificuldade de entender tudo isso aqui que eu tô falando, eu tive muita dificuldade, já falei isso pra vocês, né? Eu tive muita, mas muita dificuldade. Mas se você não consegue entender, esse é um tempo de você apresentar pro Senhor e falar, Deus, eu não consigo entender, mas eu quero a unção de Issacar para me entender o tempo, para me entender as estações, porque a tua palavra diz que quem entende o tempo é sábio, quem conta os dias tem sabedoria, e eu quero aprender. Abre o meu entendimento, porque esse mês, a tribo de Issacar, só um pouquinho, queridos. Eu fui chamada a atenção esses dias, porque eu falo muito em live, em estudo e bebo pouca água. E eu falei que eu ia me corrigir, agora eu tenho que me corrigir. Perdi o que eu tava falando. Tá, Issacar, né? Ah, sim, lembrei. Vamos lá, eu quero trazer algo pra vocês. Vamos colocar que isso aqui, esse quadradinho aqui, seja o tabernáculo, tá? Vou colocar assim. E essa parte aqui, vamos colocar aqui à frente do tabernáculo. Então, à frente do tabernáculo ia Judá, Issacar e Zebulon. Cada uma dessas tribos com as suas identidades, né? A gente falou de Judá no mês passado, que vai para a guerra através do louvor, da adoração, que representa o leão, que ruge. A gente falou tudo isso no mês passado. Esse mês é a tribo de Issacar. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Então, aqui tinha 3 tribos, aqui tinha 3 tribos, aqui tinha 3 tribos. Contabilizando as 12 tribos de Israel. Amém? Então, assim, quando se falava assim, precisamos de alguém para avançar na guerra, precisamos de um momento poderoso de adoração. Quem é que era chamada? Judá vem. Porque era Judá que fazia isso. Precisamos agir, estabelecer comércio. A gente precisa negociar. Quem que era a tribo que tinha sabedoria? Zebulon. Precisamos saber se esse tempo é um tempo bom para fazer determinada coisa. Quem que era chamado? Issacar. Porque Issacar era a tribo que contava os tempos. Se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver reis que eles não faziam nada sem consultar o povo de Issacar. Porque Issacar tinha essa sabedoria, queridos. E hoje nós podemos, através de Cristo, acessar essa sabedoria que foi liberada. Tudo aquilo que é liberado pelo Eterno não volta. Sabe? Existem unções aí, liberadas na terra. Meu Deus, será que eu falo um negócio pra vocês? Vou falar. Vocês vão me chamar de louca. Queridos, geralmente quando eu vou num evento e é liberada uma palavra profética, vocês já tiveram num lugar que é liberada uma palavra poderosa e a igreja parece estar dormindo?
que fica todo mundo cri, cri, cri. Geralmente, quando termina tudo, eu falo assim, Deus, toda unção que foi liberada nesse lugar e as pessoas não se apropriaram dela, eu me aproprio. Tá aqui perdida mesmo. Então, entenda isso. Existe no mundo espiritual muita bênção, muita coisa liberada. A minha disposição é a sua disposição. Então, nesse tempo onde Issacar vai à frente, né? Onde Issacar se posiciona na ordem de marcha, é o tempo da contagem dos tempos e é o tempo de ser servo. A gente vai ver o que Issacar representa. Mas eu quero que você entenda também que nesse tempo teve algumas manifestações, nesse mês de Liar ou de Zif, teve algumas manifestações da essência, Shalom pastora, bem-vinda, da essência de Deus, de alguns nomes de Deus. Jeová Rafá, o Senhor que te cura, a gente já falou, né? Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te cura. Foi nesse tempo que o Senhor se manifestou como Jeová Rafá. Porém, não foi só isso. Depois ele se manifesta como Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus da provisão. Tá lá em Êxodo 16, 12. Foi nesse período também. Então, assim, tá precisando de provisão? O que você tá precisando? É nesse tempo que o Senhor manifestou essa potência de falar assim, eu sou tua provisão. O que você precisa? Pede-me. Pede-me, queridos. O Deus que diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Que mais que ele não pode te dar? E os confins da terra por tua possessão. Pede-me. O que você está precisando? Qual é a provisão que você precisar? Aqui está falando de finanças mesmo, tá? De recurso financeiro. O que você está precisando? Pede-me. Porque o Jeová Jiré tá doido para manifestar a provisão na vida de pessoas. Mas ele também se manifestou como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Uau! O Senhor é a nossa bandeira. Tá lá em Êxodo 17. Queridos, talvez você não tenha muito entendimento do que quer dizer o Senhor é a nossa bandeira. Quando você vai para o original, a palavra bandeira é Ot. Ot é um sinal profético. Eu falei, eu acho que sobre isso no mês passado. Eu acho que eu falei. Então, assim, quando Judá ia à frente, ia a bandeira do leão, né? Lá no alto. Então, quando os inimigos viam, eles viam a bandeira de Judá à frente, via aquele alvoroçando com o vento, ele já sabia que Judá estava vindo. E ele já sabia o que estava acontecendo ali, porque a identidade de Judá estava personificada naquela bandeira. Quando Issacar vai à frente, que vê aquela bandeira com o jumento, a gente vai falar sobre isso, já sabe o que significa potência. Já sabe que o inimigo, acho que já pensava, ele falou assim, vai dar ruim para nós, né? Porque ele sabe do tempo. Então, se eles vieram, é porque é o tempo deles, né? Agora aqui, o Senhor se manifesta como Jeová Nissi. Eu sou a tua bandeira. Oh, aleluia. Quando o inimigo olha para você, existe algo alvoroçando sobre a sua cabeça, dizendo, ei, aqui não. Eu sou a bandeira dele. Eu sou a bandeira dela. Toma posse mesmo disso na sua vida. O Senhor é a nossa bandeira. Sabe? Se posiciona em oração. Levanta suas mãos na sua casa. Fala, Senhor, o reino do Senhor é chegado na minha casa. O que é o reino do Senhor? O que a Bíblia diz que o reino do Senhor é? Alegria, paz, justiça. Tá faltando isso na sua casa? Coloca essa bandeira na sua casa e fala assim, aqui, essa casa, essa família é de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Ele reluz no mundo espiritual. Ele manifesta a sua essência e a sua essência está sobre a minha vida. Amém? Em Liar, Deus revelou-se como Deus curador, Deus da provisão, e Deus é nossa bandeira de vitória sobre cada inimigo. Eita, mês poderoso, meu Deus. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Issacar, amém? Gênesis 49, o versículo 14 e o versículo 15, manifesta a bênção de Jacó sobre Issacar. Issacar é jumento,
de fortes ossos, de repouso entre o rebanho de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Então aqui nesse texto, eu acho isso aqui tremendo, queridos, porque... Tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu acredito que todos nós, quando estudamos na escola, a gente não teve muito aproveitamento, né? Na grande maioria, porque muita coisa passou batido. Eu hoje, quando eu olho para a palavra, eu falo, Deus, eu devia ter estudado mais. Não estudado somente aquilo que eu gostava, porque a gente tem tendência a estudar aquilo que a gente gosta, e aquilo que a gente não gosta, a gente estuda para passar, né? A não ser os nerds que tem aí, que deve ter uns nerds aí, que gostavam de tirar 10 em tudo. Eu só fui nerd em 3 anos, então não dá para contar toda a história. Mas o som, queridos, o som que sai da nossa boca, ou o som, ele ecoa. Então assim, eu terminei de falar, você parou de ouvir, certo? Porém, nas frequências sonoras, nas ondas sonoras, ele reverbera, ele repercute por toda a eternidade. Voltou, Márcia, que bom. Então, olha o que eu quero que você entenda com isso. Primeiro, antes de eu falar sobre Jacó, eu quero dizer sobre o cuidado que você deve ter. Porque, presta atenção, aquilo que você fala vai repercutir, vai reverberar, vai ficar nas frequências. E daí, vai alcançar seus filhos, vai alcançar seus netos, vai alcançar sua geração. Então, toma cuidado com o que você fala. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Por quê? Porque tá tudo no mundo espiritual, queridos. Tudo no mundo espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a bênção, ela vai alcançar. Primeira, segunda, terceira, quarta, até 1000 gerações. A maldição também vai alcançar. Então toma cuidado com aquilo que sai. Porque não é uma questão de que a gente não entende muitas vezes isso, né? Porque fala, eu já falei, por que uma palavra tem tanto poder assim? Ela tem poder... porque ela fica repercutindo no mundo espiritual. É como se ela ficasse procurando alguém para manifestar o seu poder, a sua força. O que aconteceu aqui? Jacó estava abençoando. Jacó chama os 12 filhos para abençoar, antes da sua morte. Shalom, Cláudia, bem-vinda, querida. Ele chama os seus 12 filhos para abençoar esses 12 homens de Deus, que são as 12 tribos de Judá, de Israel. Cada tribo, ele libera uma palavra profética. Ele não fez igual Isaac e Esaú, né? Que só um recebeu a bênção. Ele liberou uma palavra para cada filho. Tá, o filho recebeu essa palavra profética e manifestou isso. Ele manifestou no seu dia a dia, ó, Issacar é jumento de ossos fortes, quer dizer, Issacar ele tinha força, ele tinha robustez. Por isso que vai na equipe da frente, na equipe de guerra, de tomar território. O repouso está entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e a terra era deliciosa e baixou os ombros para servir. Issacar foi uma tribo que serviu muito, ele serviu os reis, ele servia com o dom que Deus havia lhe dado. Amém? Porém, Issacar morreu. Mas essa bênção de Jacó, essa liberação de Jacó, não morreu, queridos. Essa voz de Jacó está aqui no nosso meio hoje, ainda que nós não estejamos ouvindo o som da voz de Jacó. Ela está aqui nas frequências, nas ondas sonoras. Então é fácil de eu acessar. Você entende isso? Eu tenho poder para acessar aquilo porque está aqui. Isso aqui que eu estou falando de onda sonora não é Bíblia, basta a gente estudar, né? Que a ciência nos ensina isso. E isso é real. Mas Moisés também abençoou as 12 tribos. Você sabia disso? Que Moisés também abençoou as 12 tribos? Vamos lá. Agora não. Eu tenho medo quando aparece no meu celular memória cheia, que não tá cheia, queridos. Porque geralmente quando aparece, cai a conexão, tá? Se cair, a gente volta. Acabou de aparecer a mensagem aqui no meu celular. Deuteronômio 33, 18 e 19, tá? A bênção de Moisés para Issacar. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas.
Por que eu li de Zebulon? Porque Moisés liberou para os dois a bênção junto, tá? Então no mês que vem a gente vai ler isso aqui de novo. Issacar, nas tuas tendas, os dois chamarão os povos aos montes, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares, os tesouros escondidos na areia. Queridos, talvez você olhe e fale assim, que bênção mais louca é essa? Olha só, Zebulon, você vai se alegrar nas suas saídas. Por quê? Porque Zebulon era uma tribo de navios, porque fazia comércio. Então, Zebulon, a tua alegria vai estar em estar andando e fazendo comércio. Issacar, não. Issacar, a tua alegria vai estar nas tuas tendas. Você vai ficar, tá? Você não é para ficar viajando, você fica. Mas os dois chamarão os povos ao monte. Monte é lugar de revelação. Que lindo, Bia. Monte é lugar de revelação. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas. Querido, se eu fosse você, eu daria uma potencializada na sua oferta desse mês. Ofertas legítimas. Porque chuparão a abundância dos mares. O que é chupar? Eu não quero que você pense no negócio de canudinho, não. Se você pensou, já dispensa em nome de Jesus. Porque tá falando de chupar a abundância dos mares. Eu quero que você pense naquele trem enorme da Petrobras chupando o petróleo do mar. Chupando assim. Riqueza. O que tá falando de chupar a abundância do mar? É extraindo as riquezas do mar. E os tesouros que estão escondidos na areia. Queridos, você está precisando de riqueza, de provisão? O que você está precisando? A bênção de Moisés sobre essa cara, a palavra que está sendo liberada ainda sobre mim e sobre você hoje, está dizendo que nós podemos nos apropriar disso. E eu não sei você. E olha, eu sempre brinco com isso, tá? Aparentemente brincando, mas eu sempre digo, se você não quer, é só levantar a mão, porque eu pego o meu e o seu. Eu não tenho dificuldade com a bênção, queridos. Daí você pode me perguntar assim, pastora, isso dá resultado? Vamos lá. Se você fizer um mês sim, um mês não, e você parar, não vai dar resultado na sua vida, tá? Eu quero que você pense que você passou uma vida, eu não sei quantos anos você tem, mas eu passei uma vida fora desses princípios. Quando eu cheguei para começar a caminhar nesses princípios, a minha vida estava uma bagunça em todas as esferas. Financeiramente, emocionalmente, tudo uma bagunça. Ministerialmente, tudo uma bagunça. Então, assim, não vai ser um culto de ativação que eu vou fazer e que vai resolver os problemas da minha vida. Amém? O que vai mudar a sua vida? A sua convicção, a sua certeza. Queridos, eu creio que dentro de pouco tempo eu vou testemunhar para vocês. Mas hoje, mesmo não podendo testemunhar ainda abertamente, eu já posso dizer que Deus mudou a minha vida. Mudou a minha vida. De uma forma... eu não tenho como te explicar. Eu não tenho como te explicar. E se você me perguntar assim, que dia foi, que mês foi, eu não sei te dizer. As mudanças foram acontecendo. Foram acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui dá resultado. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, Marinalva, se você está assim hoje, se posiciona. Queridos, as primeiras vezes que eu fui em culto de ativação, que eu participei, que eu comecei a ter esse entendimento, eu ofertava moeda. O primeiro dízimo que eu entreguei para o meu apóstolo foram moedas. Diante de Deus. Moedas. E ele me deu uma surra. Uma surra, porque assim, eu cheguei com muita vergonha. Eu congregava num outro ministério que não estava debaixo da paternidade dele. E eu entendi a questão da cobertura, da paternidade, e eu pulei para a paternidade do apóstolo sem sair daquela igreja. E eu senti no meu coração que o meu dízimo tinha que ser para ele. Ele era o meu pai, então eu tinha que entregar o meu dízimo para ele. E eu congregava em outro ministério. Então o que eu comecei a fazer? Eu cheguei para ele e falei assim, apóstolo, eu vou entregar 2 dízimos. Porque eu não quero desonrar a igreja onde eu estou lá, né? Eles estão orando por mim, me abençoando. Mas a minha paternidade é o Senhor. E ele ficou parado assim, me olhando. E eu tava com tanta vergonha de entregar aquelas moedas. Com tanta vergonha.
pensa num sentimento de pessoa humilhada. Era eu com aquelas moedas. E eu falei, apóstolo, é bem pouquinho, tá? Queridos, esse apóstolo me deu uma surra, acho que é pouco pra mim. Amém, pastora. Também voltei. Eu espero que não caia de novo, em nome de Jesus, mas se cair a gente volta. Ele pegou e falou pra mim assim, pastora, eu não tô te entendendo. Pastora não, eu não era pastora ainda. André, eu não tô te entendendo. E eu fiquei parada olhando. Ele falou assim, que eu saiba, dízimo é 10%. Então, se alguém me entregar 1.000, 2.000, 100.000 de dízimo e você moeda, você e a pessoa estão entregando a mesma quantidade, porque os dois estão entregando 10%. E eu fiquei, ai, que vergonha, né? Podia não ter passado essa vergonha. Isso tem 4 anos, aproximadamente. E, queridos, e assim, eu não vou falar hoje o valor, não é um valor exorbitante, não é nada disso. Eu estou dizendo que Deus tem mudado a minha sorte. E dentro de pouco tempo, eu vou testemunhar. Não vou falar valores também. Mas vocês verão o que Deus está fazendo na minha vida. Vocês verão. É porque é grande. Vocês verão. E eu acredito que é por entrar nesses portais. Porque eu quero... a gente já vai voltar aqui, tá? Para falar sobre essas duas bênçãos. Mas eu quero que você entenda. Olha só, eu tenho 25 anos de convertida, amém? Então... eu comecei uma vida natural, né? Jovem, com 20 anos, já com 2 filhas. Então, assim, eu comecei uma caminhada normal. Jovem não tem nada, né? Eu também não tinha nada quando eu comecei, né? Mas qual é a tendência? É a gente ir crescendo, ainda mais com o Senhor, né? É a gente ir crescendo. O natural é crescer. Mas eu me perdi tanto nos princípios, eu não me perdi de desviar, tá? Nunca me desviei nesse período que... nunca desviei de sair da igreja, né? Já tive os desvios dentro da igreja, como todo mundo. Mas eu me perdi. Eu saí de princípios e me afundei na religiosidade. E, queridos, isso é caminho de perdição. E a gente, às vezes, daí procura e não sabe o que está acontecendo. E daí, quando eu conheci o apóstolo começou a falar sobre libertação. Ele falava pouquíssimo disso aqui. Pouquíssimo. Ele plantava uma sementinha aqui e outra lá no Japão. Só que essa sementinha que ele plantava, eu ia escarafunchar essa semente, entende? Eu ia escarafunchar. Daí eu tive acesso a um livro que tá ali na frente. Tempos e Estações, do apóstolo Maurício. Foi o primeiro livro que eu li sobre isso. E daí quando eu li, eu falei, opa... Daí eu li Tronos sobre Tronos, do profeta Davi Rebolo. E foram vindo as informações, foram vindo, até que há quase uns 2 anos e meio atrás, 2 anos e 8 meses atrás, é pouco tempo, queridos, o Senhor realmente me conduziu a começar a ministrar esses cultos. E eu fiquei apavorada, porque eu não sabia fazer isso. E eu ainda estou aprendendo. Mas eu sabia muito menos do que hoje. Eu não sabia... mas eu me posicionei e eu decidi avançar dentro disso. Vocês entendem? Eu decidi avançar e o Senhor mudou a minha sorte. Queridos, a minha vida estava tão bagunçada que eu não sabia por onde começar. Então eu estou te oferecendo, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eu estou te propondo um caminho aonde você vai romper. Amém? Você está dividida também, minha querida? Eu te entendo, eu entendo sua dor. Ai, meu Deus, que o Senhor te dê direção, viu? Que o Senhor te dê revelação nesse mês de Liar. Revelação para você saber o que fazer em nome de Jesus. Então, assim, eu tô te falando de coisas que funcionam. Por que funcionam? Porque é a palavra do Senhor. Que ela é liberada e ela não volta sem antes cumprir o seu propósito. Amém? Então, vamos lá. Nesses 2 textos, nós podemos ter uma ideia bem distinta da atuação profética da tribo para os dias de hoje, seus confrontos e a sua unção. Issacar traz consigo recompensas. Uma característica dessa tribo é que por causa, deixa eu olhar aqui, de saber andar nos tempos e na sabedoria que é adquirida pelo Eterno, as recompensas e riquezas também são acessadas. Entenda algo para você. Shalom, pastor! Aleluia, seja bem-vindo. Então entenda algo. A nossa prosperidade, a nossa riqueza está relacionada à sabedoria. Amém? Não está relacionado ao trabalho. Porque tem homens
que trabalham muito menos que você e têm muito mais dinheiro que você. Está relacionada à sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria está em saber contar o tempo, contar os dias. Então, Issacar tem essa pegada de saber contar o tempo, e por saber contar o tempo, ele traz consigo uma manifestação, uma recompensa de riquezas que são liberadas para mim e para você. Volto a dizer, queridos, nós moramos num lugar que tudo é muito mágico. Amém? Então tira isso da sua memória, limpa a sua mentalidade em nome de Jesus. Nós não estamos falando de mágica, que você vai levantar uma oferta hoje, que você vai fazer uma oração hoje, nós vamos trocar o chofar e tá tudo resolvido na sua vida. Isso não é verdade. É um processo. À medida que você vai acessando essas portas, como nós lemos lá no primeiro texto, à medida que você vai acessando essas portas, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai entregando a oferta no tempo certo, na estação certa, você vai rompendo estruturas, você vai entendendo. Quando a gente começa a fazer, a gente faz na luz dos outros. Eu comecei fazendo na luz dos outros. Eu não tinha entendimento, eu não tinha revelação. Daí você vai buscando e o Senhor vai começando a revelar a você. E quando o Senhor começa a revelar a você, o seu território começa a passar por amplitude e você começa a prosperar. Primeiro ponto, você vai começar a prosperar. E o segundo, você em nome de Jesus vai começar a enriquecer. Pastora, mas como assim? Todo mundo? Cada um na sua medida. Porque Deus tem uma medida para cada um. Mas eu quero te dizer uma coisa, a medida de Deus para ninguém é pobreza. Para ninguém. Como assim, pastora? Eu venho de um tempo onde quanto mais pobre, mais humilde, é tudo mentira, queridos. Eu também vim desse tempo e hoje quando eu olho para a palavra, eu falo, Senhor, tem misericórdia, como eu acreditei nisso. Isso não é verdade. Queridos, eu quero que você imagine Deus, Pai. Ele é Pai, amém? Ele habita nos altos céus. E o que a Bíblia fala desses altos céus? O que a Bíblia fala da Nova Jerusalém? Como que são os rios? De cristal. Cristal é barato? Você já tentou comprar uma taça de cristal? Imagine um rio. Como que é o asfalto dessa cidade? É ouro. O asfalto é ouro. Queridos, no meio dessa grandeza, agora eu quero que você pense na criação. Deus veio aqui e criou a terra. E na terra o Senhor criou berilo, petróleo, o ouro, o jaspe, o diamante, a turquesa, rubi, esmeralda. Ele criou tudo isso. Para quê? Para dar para o ímpio e para nós ser pobres, coitados? Deus é Pai. Você faria isso, queridos? Você pegaria toda a sua riqueza, daria para uma criança lá da rua e deixaria os seus filhos na privação e na necessidade? Pastora, mas eu não vivo isso. Eu ainda também não vivo. Ainda viverei. Estou no caminho para viver. Por que eu não vivi? A culpa era de Deus? Não, a culpa era minha. Mas hoje eu estou no tempo certo, fazendo a coisa certa, para caminhar, para viver essas verdades, essa riqueza. E eu te convido a vir comigo em nome de Jesus. Esse é um grande riqueza, tá? Esse é um grande cuidado que essa tribo tem que ter. A distração. Agora eu quero trazer um cuidado, tá? Que a tribo tem que ter. A distração. Por quê? Lembra que a gente leu lá a bênção de Jacó? Dizendo que ele abaixa os ombros para servir os irmãos? Então, o estandarte, né? A bandeira de Issacar era um jumento. E jumento, ele pode ter dois caminhos. Ou ele carrega a glória. Como assim, pastora? Quem carregou Jesus para a entrada triunfal em Jerusalém? Né? Ou o jumento carrega a glória, ou o jumento faz serviço escravo. Amém? Então nós temos que ficar alerta para a gente não se pegar tanto nos cuidados desse mundo. E agora eu tô falando, né, que Issacar tá ligado à riqueza, você fala, uau, vou enriquecer. E daí você pode pegar tudo isso e se perder. Se perder como? Buscando essas riquezas. Então, o equilíbrio. Nós precisamos estar firmados dentro desse equilíbrio. Não seja seduzido pelas coisas desse mundo. A bênção do Senhor, entenda isso.
a bênção do Senhor, ela enriquece. E ela não traz consigo dores. Você não precisa se perder nas distrações desse mundo para enriquecer. O que vai te fazer enriquecer em todas as áreas, eu não estou falando só de dinheiro. O que vai te fazer enriquecer é a bênção do Senhor, amém? Cuidado para não deixar que a procrastinação te tire da presença do Eterno e da promessa que Ele te deu. Você pode também tanto se perder no trabalho, como voltando lá naquele texto, fala que Issacar também deitava no meio das ovelhas. Então cuidado para você não paralisar, não se perder, deixando tudo para depois. Busque o equilíbrio, amém? O equilíbrio, o centro é o lugar onde está o Senhor. O estandarte de Issacar, que eu já falei que é a bandeira com jumento, né? Estandarte é o selo de cada tribo, é a imagem que define cada tribo. Estandarte de Issacar é um jumento. Isso pode apontar para duas coisas, acabei de falar, né? Ou carregar a glória, pois um jumento que Jesus entrou na cidade, ou carregar a carga da servidão. Deixe que Jesus te domine, para que Ele possa te conduzir ao seu destino profético, amém? Seja em nome de Jesus conduzido, conduzida pelo nosso Yeshua, amém? E por último, que a gente vai falar agora, é a letra Vav. Todo mês está conectado a algumas coisas. Está conectada a insígnia, né? A bandeira, está conectado à tribo, está conectado a uma letra. Tem algumas outras ligações, mas não dá pra gente falar sobre tudo. A gente foca em 3 apenas, mas, por exemplo, toda a tribo também está ligada a uma pedra, né, do peitoral sacerdotal. Toda a tribo está ligada a uma terra. Cada terra também tem suas representatividades. Mas se a gente for focar em tudo isso, a gente vai passar até amanhã falando, né? Então vamos à letra. A letra que está conectada é a letra Vav. Vav, queridos, ela... eu achei o negocinho. Olha isso aqui é uma mãozinha de coçar as costas, ó. Mas esquece a mãozinha. Vav, parece aqui, ó. Parece um cajadinho, um pino, sabe? O formato da letra Vav lembra isso aqui. O que representa a Vav? Sabe aquele texto que fala assim: alarga o lugar das tuas tendas? Firma as estacas? Aquela palavra, estaca, é Vav. Então, Vav é um pino de conexão. Eu quero que você pense aí em 2 vagões de trem. Não tem um pininho lá que vai lá e liga? É um negócio tão pequenininho, né? Um trem tão pequenininho liga 2 vagões enormes. Isso é Vav. É um pino de conexão. Lembra que a gente falou lá atrás, que eu falei que o mês de Liar, ele conectava 2 outros meses, e eu falei que a gente ia falar lá na frente e vocês iam entender. Então, não somente o mês fala isso, e a insígnia, a letra, também fala isso, também fala dessa conexão. Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Seu valor numérico é 6. Isso também é um perigo. Por quê? Porque ele aponta para as obras da carne, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, fica vigilante, vamos voltar lá. Cuidado com a procrastinação, cuidado com a servidão, não a servidão de servir ao Senhor ou servir aos irmãos, mas com a servidão do trabalho, de ser escravo mesmo, e cuidado com as obras da carne, tá? Dá uma estudadinha sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, dá uma aprofundada nisso, eu acho que vai ser muito bom para esse tempo, para a sua vida e para a minha vida, amém? Vav também está relacionado a um prego, foi o que eu falei, né? Neste mês, se não estivermos pregados na cruz, matando a nossa velha natureza, com certeza a gente vai estar manifestando as obras da carne. Então, eu falei das bênçãos e estou falando, dando umas pinceladas também nas coisas ruins que podem acontecer, amém? Não existem só bênção, existe a bênção e a maldição. A gente faz as nossas escolhas. Se a gente optar em andar nas obras do Espírito, as obras da carne não vão prevalecer, a gente vai permanecer crucificado na cruz. Mas é um tempo de conexões, amém? Lembra quando a gente falou sobre a estação da primavera, que era um tempo de expandir territórios? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, para que o nosso território seja expandido, é necessário fazer conexões. Então, que o Senhor libere sobre você as conexões que você precisa para expandir
o seu território, para você expandir o território que o Senhor colocou nas suas mãos, para você expandir o seu domínio, o seu discipulado, a sua igreja, o seu ministério, que o Senhor libere sobre você as conexões para esse tempo. Amém? Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero que você pegue a sua oferta aí, ou separe no seu coração aí, mas eu vou te falar uma coisa. Entregue algo ao Senhor de hoje até amanhã antes das 18 horas. Entregue algo. Que se você está começando agora e não tem a oferta hoje, ainda mais num tempo que está tão difícil, né? A gente está num tempo de pandemia. Entrega nem que seja as moedinhas, queridos. Eu não estou falando de valores. Agora, se você tem condições, não, tá? De Deus ninguém zomba. O Senhor sabe o que você tem, o que você pode ofertar, amém? Mas se você não tem, entregue algo ao Senhor. Fala, Senhor, olha, eu ainda não entendo isso aqui. Eu ainda não sei como fazer isso aqui. Eu não sei. Mas eu quero começar. Eu quero começar de tal forma que a tua luz venha, brilha, me traga revelação, me traga entendimento, me traga discernimento, para que o meu território seja expandido, para que eu possa ser alinhado ao tempo e ao propósito. Amém? Como diz Números 10:10, ao som do chofar, nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Deus, os teus filhos, os meus irmãos, Deus, agora diante do Senhor. Apresentar, Deus, nessa cabeceira de mês, nesse principal dos nossos meses, Deus, aonde o Senhor diz que éramos para nos apresentar diante de Ti, trazer as nossas ofertas, Deus, e ao som do chofar, levantar as nossas vozes diante de Ti, e é isso que nós estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, ao som desse chofar, Deus, que as ofertas dos teus filhos subam no reino espiritual, Deus, e alcancem, Pai, a tua presença, e que elas sejam, Deus, em nome de Jesus, como memorial, como memórias eternas, Deus, da manifestação que o Senhor fará sobre a vida deles, mas também sobre as gerações, sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, que todos aqueles que vierem, Deus, na geração dos teus filhos, sejam alcançados, Pai, por aquilo que está sendo feito hoje. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se manifeste. Deus, que tudo aquilo, Deus, que Liar representa, seja liberado, Pai, sobre nós. Em nome de Jesus, que haja brilho, que haja graça, que haja força do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. E na mesma proporção, Deus, que haja revelação. Que nós possamos entrar num tempo, Deus, de revelação. Aquilo que é necessário, Pai. Aquilo que nós precisamos, aquilo que está em trevas sobre as nossas vidas. Pai, venha com a tua luz. Traz clareza, traz revelação. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, libera aquilo que nós precisamos, libera-nos as chaves, libera-nos, Deus, os códigos para que nós possamos avançar, para que nós possamos romper, Deus, com toda a estrutura de miséria, de pobreza, de ruína, de escassez, Deus, de mente deturpada. Pai, que a cura do Senhor, Deus, venha sobre a tua igreja, venha sobre a tua querrilá, venha, Senhor, sobre a estrutura física, venha sobre a alma, sobre as emoções. Deus, em nome de Jesus, que o Jeová Jiré, o Deus da provisão, Pai, se manifeste. Deus, que cada casa aqui representada seja visitada pelo anjo do Senhor e que esse anjo do Senhor leve diante de ti, trazendo a manifestação daquilo que é necessário, daquilo que é provisão imediata. Pai, em nome de Jesus, opera os teus grandes feitos. Deus, estabeleça a tua bandeira sobre cada casa. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que reluz por nós. O Senhor é aquele que toma, Senhor, as nossas dores. O Senhor é o varão de guerra, é aquele que vai à frente. Deus, o Senhor é o leão da tribo de Judá que ruge, Deus, e afugenta, Pai, os nossos inimigos, afugenta, Pai, os nossos adversários. Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, a sabedoria de sacar, nos ensina, Deus. Nos ensina a ter coração sábios, nos ensina, Deus, contar os dias, nos ensina, Deus, saber o que fazer em cada tempo, em cada estação, em cada horário do dia, nos ensina. Nos conduz, Deus, para este tempo. Muda, Pai, em nome de Jesus, a nossa mentalidade, tirando de nós todo o véu de Grécia, todo o véu de Roma, todo o véu, Senhor, da Babilônia, e estabelecendo sobre as nossas vidas a mente de Sião, a mente de princípios, a mente de temor do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, estabeleça, Deus, o teu querer. Estabeleça os teus grandes feitos. Pai, as conexões necessárias para esse tempo. Deus, não somente para esse mês, mas até o término, Deus, dessa estação, até o término, Senhor, deste ano. Deus, as conexões necessárias que sejam estabelecidas. Deus, que tudo aquilo que foi liberado para as nossas vidas está preso no mundo espiritual, que seja rompido, que a unção que quebra todo jugo se manifeste. Deus, e que nós possamos viver o melhor do Senhor nesta terra. Pai, em nome de Jesus, estabeleça o teu reino em nós e estabeleça o teu reino através de nós. Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Deus, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo os meus irmãos. Abençoo em toda a plenitude desse mês, de Liar, das bênçãos de Sacar, que ela se manifeste sobre a casa dos teus servos e que haja um romper, Deus, extravagante, que haja um alinhamento, Deus, do corpo, da alma, do espírito, ao tempo e ao propósito, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Maria, isso é normal. Isso é normal, tá? Quando eu comecei, eu também não sabia. Como eu falei, quando a gente começa meio pisando em ovos, sabe? Mas eu ministrei semana passada com a pastora Célia. A ministração tá até aí no grupo. E eu falei sobre fé. E eu falei uma frase, sabe aquelas coisas que você fala e não presta atenção e que é o próprio Deus falando? Foi Deus falando. A obediência nos faz chegar aonde a nossa fé ainda não alcança. Então, assim, ainda que você não entenda, eu te convido a fazer por obediência. Senhor, eu não estou entendendo nada. Parece que esse povo está falando hebraico e eu só consigo ouvir em português. Eu não estou entendendo nada, mas decida obedecer. Que a obediência vai te levar a lugares altos. Amém? A obediência aos princípios. Não é a obediência à pastora Andréia. A obediência aos princípios. Quem estabeleceu os tempos foi o Senhor. Êxodo 12, você lê lá, você vai ver Deus estabelecendo o calendário. Em Números 10:10, você vai ver Deus falando o que tem que ser feito em cada primeiro dia do mês. E hoje, biblicamente falando, nós estamos no primeiro dia do mês. Que o Senhor estabeleça as verdades dele sobre a sua vida e sobre a sua mente. Marivanda também seja impactada por essa nova revelação, amém? Que o Senhor revele as verdades deles a vocês e que nós possamos crescer e prosperar juntos, amém? Shalom, queridos, uma alegria estar com vocês. Daqui uns dias a gente vai estar junto, tem Pentecoste chegando por aí, tem muita coisa acontecendo. Fique atento, não perca nenhum portal, não perca nenhuma oportunidade de estar mudando a sua história para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Shalom, queridos, Deus abençoe.